Já estamos de volta com o Hora Geral nesta manhã de quarta-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte? Vamos lá. Uma dengue atrapalhou o início da temporada de uma das grandes promessas do atletismo nacional, Rodrigo Valério. Após fechar 2014 conquistando o bicampeonato brasileiro e o sul-americano na prova dos 1.500 metros na categoria menor, o atleta de 18 anos tinha como objetivo utilizar as provas da Copa do Brasil e do Pan-Americano para melhorar a resistência. Mas o problema de saúde atrapalhou. Rodrigo ficou doente no início do mês e acabou perdendo as duas competições e voltou a treinar ontem na pista de atletismo de Praia Grande. Segundo o técnico Rodrigo Augusto, a prioridade é a recuperação plena da saúde do atleta. A preparação agora será para o Campeonato Paulista Juvenil com idade até 19 anos, que ocorre em março. Bom restabelecimento aí para o atleta. Meu amigo Bezzi, bom dia. Bom Tudo dia. bem, Bezzi? Bom dia. Eu falei na abertura aqui que se falar Luiz Bezzi Pasquarelli, as pessoas não sabem. É Bezzi. Mais conhecido lá nos morros como Bezzi, né? Bezzi, essa sua família Bezzi é uma família grande aqui em Santos. Tem a tradição da motocicleta, né? Que tinha uma loja ali na São Francisco. Quase do lado da Cruzeiro do Sul. E continua lá, né? Com meu tio Franco, né? Que continua tocando lá a loja com o sócio dele. Eu me afastei um pouco do ramo da motocicleta. Quer dizer, do ramo, mas continua sendo um motociclista. Às vezes a gente anda aí. Você também, né? Sempre, como motociclista. quando dá, né? Vamos combinar um dia de fazer uma viagem. Chamar o Alex Carneiro. O doutor Odílio, doutor Odílio, o seu Walter Giragiri, o seu próprio Pepe Astucci também. O Pepe, ele está meio devagar. Mas acelera um pouquinho ainda. Ele pode chamar também o Delque Migoto. Tem o pessoal todo aí que a gente... Legal, gostoso. Tem passeado legal. Um pouquinho. Bom, o Bezzi, eu fiz questão de trazê-lo aqui por várias razões. Já estava devendo esse convite a você. E agora, com uma nova nomenclatura, além de regional passou para subprefeitura, e você é o subprefeito dos Morros. Sim. E eu sempre tenho uma preocupação com as características da cidade de Santos e que envolve principalmente os morros. As pessoas, às vezes, desconhecem certos núcleos de Santos, achando que não é Santos. Você vai em Caruaru, que é Bertioga, né? Não, é área continental. Você vai na Zona Noroeste, que é São Vicente, né? E Santos, ela envolve todos esses núcleos. Os morros, pelas suas características, a Zona Noroeste, a área continental e a orla. Com relação aos morros, tem uma característica que eu julgo interessante. Há quanto tempo você está à frente da regional e agora como subprefeito? Na regional já está fazendo 18 anos. Quer dizer, 18 anos. Tempo suficiente para você conhecer, e eu já tive a oportunidade de caminhar nos morros com o Bezzi, e é interessante que ele conversa e cumprimenta as pessoas pelo nome. Porque 18 anos já deu para... Deu para fazer um contato com a comunidade, com as pessoas, né? Algumas pessoas a gente chama pelo nome, outras pessoas pelo apelido, né? E aí a gente vai aprendendo com eles como é que você toca lá regional, né? Eu digo para todo mundo que esse tempo que eu estou lá, Douglas, não é nem pela competência, não. É mais pela paciência durante esse tempo, durante o dia, a gente ir lá receber as pessoas. Às vezes elas querem uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, né? Porque eles são pessoas que, infelizmente, eles não têm onde recorrer. Ou recorre a regional, ou recorre a regional. Exato. Porque eles não têm, às vezes, nem dinheiro para descer, para ir até a prefeitura, uma secretaria. Na Câmara alguns vão, porque tem alguns vereadores que têm algumas lideranças, né? Lá nos morros, e aí eles procuram os vereadores. Mas a maioria não tem, como ir numa Secretaria de Educação, né, numa Prodesan, então eles... A regional faz essa ponte. Faz essa ponte, exatamente. Agora, Bezzi, uma outra característica, quantos morros existem na cidade de Santos? Existe aí pessoas que falam 17, tem outras pessoas que falam 19, na minha visão eu falo 19. Tem alguns morros que não são habitados, então as pessoas também não conhecem os morros, tipo o Morro do Imbaré. Se alguém falar onde é o Morro do Imbaré, muita gente fala, não existe esse morro. Existe, é logo próximo ali o Morro da Nova Sintra, né? Tem o Morro Cachoeirinha, que é descendo ali a Caneleira. Então, esses morros que não são habitados, eles fazem parte também desse núcleo, né, de morros que hoje tem em Santos. A gente pode lembrar rapidamente aqui, o Bezzi vai até me ajudar, você tem o Morro da Nova Sintra, você tem o Morro do Pacheco. Tem o Pacheco, São Bento, Penha, Boa Vista, Lomba da Penha, e aí vai, né?
Tem a Caneleira, Vila Progresso, Santa Maria, Santa Maria, Vila Tetel. Vitória, Tetel, que chamam de Tetel, mas é Caneleira, né? E vai, Marapé, aí vai, né? Bessi, uma das grandes preocupações com relação aos morros, pelo que eu sinto, conversando com a população, é justamente a falta de moradia. E esse problema ele já se perpetua. Por quê? Além da falta de área na cidade de Santos, não são em todos os locais que hoje estão habitados que podem receber projetos habitacionais dentro do morro. Como explicar para essa população a realidade da falta de área para a criação de projetos habitacionais? Primeiramente, Douglas, é que lá nos morros, nem todas as áreas elas são áreas registradas no cartório de registro de imóveis. Então fica difícil a Coab, a CDHU desapropriar uma área dessa, porque nem escritura o proprietário tem. Para você ter ideia, agora o prefeito Paulo Alexandre conseguiu, ali na área da Avenida Santista, construir 326 apartamentos. Do lado do Cruzeiro do Sul. Do lado do Cruzeiro do Sul. Estão sendo construídos 326 apartamentos para atender as famílias que estão morando em área de risco, que estão nos auxílios aluguéis, que estão nos alojamentos provisórios e também em algumas áreas que estão sendo feita a regularização fundiária. Então, 326 apartamentos, para você ter uma ideia, pequena parte de pessoas que vão ser beneficiadas. Que hoje nós temos só nas encostas dos morros 2.000 famílias morando em área de risco. Então você vê que durante esses anos que passaram, poucas administrações pensaram, né, em fazer uma política habitacional. Então este prefeito, eu parabenizo pelo tempo que eu já estou lá, pelo tempo que eu já venho pedindo para que alguém olhe com carinho sobre esse assunto. Claro que outros fizeram um projeto. Sim. Só que aqueles incêndios que aconteceram na Lemoa, tiveram que ocupar o Cruzeiro do Sul, que também foram apartamentos que estavam praticamente prontos para entregar para a população. Para entregar para a população. Então, isso agora não é papel escrito, está lá sendo construído. Sim. Parabéns novamente do prefeito, que também não é só esses apartamentos que estão sendo construídos, tem outros complexos esportivos, policlínicas, ele está construindo 2, está construindo 2 centros esportivos, um na Penha, outro na Vila Progresso. Tem o Bom Prato, que é uma coisa que São Bento. No Morro do São Bento, que vai dar uma outra vida para aquela comunidade, que tem gente que também não tem nem o que comer, né? Então vai ter lá o prato, o café da manhã. O café da manhã 50 centavos, a refeição R$1. R$1, isso né? É fundamental, Bom Prato. Tem mais 2 policlínicas novas sendo construídas, uma no São Bento, outra no Santa Maria. Então, quer dizer, o investimento da atual administração deu e vai dar aí uma nova vida, uma nova vida para aquela comunidade, né? Agora, Bessi, é bom te deixar bem claro, inclusive para o telespectador, que muitas vezes a solução da moradia acaba sendo enxugar gelo. E eu explico com toda a liberdade, e o Bessi também tem a liberdade de responder. Às vezes, a velocidade da construção de projetos habitacionais não atende à demanda, ou seja, os projetos são lentos e a carência é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando isso acontece, é observado que muitas pessoas conseguem a casa própria, passam alguns meses, ela já vende e ela invade uma outra área. Exato. É enxugar gelo. Exato. Isso é muito diagnosticado nos morros, por exemplo? Muito, muito, muito. Isso aí não é lenda, não, é fato mesmo. As pessoas elas não estão acostumadas a viver em condomínio, elas não estão acostumadas a viver numa área que tem que pagar uma água, uma luz, porque a maioria das casas invadidas nos morros são tudo gato, da própria ligações água, clandestinas, luz, eles não pagam nada, eles têm lá uma casa de madeirite, e lá eles ficam. Então, você coloca essas famílias num apartamento, onde ela tem que pagar R$50 de prestação, mas R$28 de água e luz, eles não pagam. Eles preferem voltar para aquele local que não tem despesa nenhuma e vão levando a vida. Então, isso aí é uma das coisas que nós vamos ter que ter muito cuidado, porque você vai remover 326 famílias para esses apartamentos. Se não tiver uma fiscalização, não tiver alguma coisa que prenda aquelas famílias ali, eu acredito que
Em 2, 3 meses já estão tudo vendendo e vão embora. Além disso, quem teve essa ideia foi o ex-governador Mário Covas de colocar esses contratos no nome da mulher. Da esposa. Da esposa. Isso. Porque, segundo o Covas, eu concordo, a esposa ela tem um sentimento maior na hora de se desfazer de um bem. O homem já é mais volúvel, já é mais ligeiro, já quer negociar. Exatamente. Entendeu? Agora, um outro aspecto também que eu não sei, eu não vejo, existe algum projeto, eu deveria fazer essa pergunta para o Hélio da Coab, mas o Bezzi, eu sei que ele é bem informado, vai me responder. Existe algum processo ou algum projeto de congelamento que fiscalize essas novas invasões? Porque também não adianta você tirar 326 famílias da área de risco, colocar no Cruzeiro do Sul, na Nova Sintra, que está sendo construído, e deixar que outras famílias acabem invadindo. Também é enxugar gelo. Tem sim, tem. Nessa administração do Paulo foi criado um grupo de pessoas que ficam lá na Defesa Civil, e a Defesa Civil, que é parceira nossa, desde que eu estou na regional, na verdade é uma faculdade que a gente faz junto com a Defesa Civil, de aprender, e lá tem sim um grupo, a partir deste ano, foi criado um grupo que fiscaliza, monitora essas áreas e vão fiscalizar todo o pessoal que for sair, a gente vai cercar a área, vai revegetar, né? Porque a maioria das áreas foram degradadas, foram retiradas as árvores, enfim. E a proposta é que tirou as famílias, faz a parte todinha de reurbanização da área, cerca e coloca uma placa. E a Defesa Civil, junto com esse grupo, vai monitorar e fiscalizar as áreas. Eu estou falando isso porque eu me lembro do processo de urbanização dos bairros Cota, que o Coronel Ecler teve que colocar ali um efetivo 24 horas da Polícia Militar para remover aquelas famílias que estavam em áreas de risco nos bairros Cota de Cubatão, para que não houvesse novas invasões e não conseguisse atender a demanda. Então, essa é uma outra preocupação. Agora, Bezzi, eu tenho algumas fotos, eu vou pedir para que a produção possa colocar. Eu acho que essas fotos vão ilustrar o comentário do Bezzi e irão mostrar para os nossos telespectadores como que ficou alguns morros da cidade de Santos após a chuva. Nós estivemos aí percorrendo alguns bairros, alguns morros, e é uma triste realidade o que as chuvas castigaram. Aí é no morro do José Menino, né? Exato. Pode ir mudando as fotos. Ali. Ali é uma casa que fica no Morro do Zé Menino. Isso. Ali, qual seria a solução, apesar de não ser tão nítido o que está acontecendo ali? Seria um muro de arrimo? Essa visita que você fez lá nesse dia, hoje, exatamente hoje, as famílias que estão aí, que a senhora está vendo, essa senhora, vai receber a visita, além do geólogo, também vai receber a visita do engenheiro Flávio, onde vai ser designado aí uma equipe para fazer um levantamento de que tipo de obra que vai ser atendida naquele local. Aí já é uma outra área. Também no Zé Menino, né? Também no Morro do Zé Menino, onde, graças a Deus, infelizmente não houve vítima, porque aí são 8 casas que moravam várias pessoas e com o escorregamento elas ficaram praticamente sem saída, tiveram que quebrar as paredes para sair pelo lado do fundo da casa. Você é o proprietário, o seu José, da área? O proprietário está preocupado com a situação da área, porque é um local que vai ter que ter um investimento muito alto, e isso foi causado pelos moradores, próprios moradores, né, que às vezes a gente alerta, orienta, fala, mas eles não ouvem a gente. Eles vão lá, colocam um telhado, não colocam uma calha, às vezes colocam um tubo com água jogando na encosta dos morros, e esse aí foi um dos casos que, infelizmente, nós vamos ter que ter aí um investimento de quase 2 milhões de reais para recuperar essa área todinha. Dessas fortes chuvas no começo do ano, quais foram os morros mais prejudicados? A gente mostrou José Menino. Vou falar para você, Nova Douglas, Sintra teve alguma área? Desses anos todos que eu estou ali, foi o pior ano. Eu nunca vi tanta desgraça, tanta coisa ruim aí que aconteceu nesse período de dezembro até o mês de janeiro. Foram o Monte Serrato, foi o morro mais prejudicado, né? O morro lá do São Bento também, José Menino, enfim, teve 15 ocorrências em caráter de emergência, que vai ser um investimento que o prefeito já se mobilizou, já conversou com o secretário de Finanças, em torno de 5 milhões de reais,
é um investimento que não era esperado, né? Vamos deixar de fazer algumas coisas que já era programado, enfim, algumas escadarias, alguns caminhos, né? E alguns muros que estavam já na programação. Infelizmente, nós vamos ter que segurar um pouco, porque esse investimento foi um investimento que não estava sendo esperado e Sim. tem que ser feito rapidamente. Agora, esse investimento é um investimento, pelo meu entendimento, emergencial. Emergencial. Como que está esse processo? A Prefeitura já conseguiu alocar esse recurso? Depende de uma aprovação do prefeito? Teve convênio do Estado, do governo federal? Não sei se você tem essa informação. Existe algum contato já do prefeito com o governo do Estado, né? Estão tentando, através dos laudos da Defesa Civil, trazer algum recurso do Estado, mas o prefeito rapidamente já conversou, já está tudo praticamente certo quanto aos recursos do município. Depois a gente vai tentar, junto ao governo, trazer de volta isso, mas de imediato os processos já estão na Secretaria de Serviços Públicos, que é o nosso secretário Russo. Que já está com alguns deles, né? Não dá para montar 15 processos em 30 dias, porque existe um acompanhamento dos engenheiros, geólogos, para saber que tipo de obra, enfim. Eu tranquilizo as famílias que estão aí nesse desespero, né, esperando as obras acontecerem, e algumas já começaram. Na descida da Caneleira já tem empresa trabalhando, hoje começa no Monte Serra, e assim sucessivamente a gente vai atendendo. Olha, os nossos telespectadores podem fazer perguntas pelo 3041-6777 ou pelo WhatsApp, que é o 981387000. O Beze, que é o subprefeito dos Morros de Santos, está conversando com os nossos telespectadores nesta manhã de quarta-feira. Beze, uma outra reclamação que eu ouço da população dos morros, né? Que é uma população que diariamente desce o morro para trabalhar e retorna, é a falta de área de lazer. Por que essa falta de área de lazer, principalmente para as crianças? Será que é devido à escassez, inclusive, de áreas disponíveis nos morros? Uma delas, que nós já comentamos atrás, é essa. A gente nem tem tantas áreas livres, né, para poder fazer essas áreas de lazer, mas eu vejo que durante esses anos vem crescendo muito essa parte aí do governo fazendo alguns prédios como centros esportivos. No São Bento, temos lá o Centro Esportivo do São Bento, que atende 3.000 pessoas por mês. Nós temos lá também no Morro do Cruzeiro, que chama Alto do Cruzeiro, a quadra Milton Ruiz. Existem algumas praças que já têm áreas de lazer, só que tem alguns lugares, por exemplo, no Morro da Penha. Agora que vai ser criado lá o Centro Esportivo da Penha, mas durante esses anos as crianças não tinham onde brincar. Lógico. Ou era na rua, não tinha onde. Não tinha opção. Então é difícil realmente achar áreas para você implantar área de lazer no morro. Mas temos a Lagoa da Saudade, que é um ponto turístico, está sendo construída a pista de skate, tem lá áreas de lazer que tem playgrounds, tem lá muitas áreas para poder fazer o churrasco, muitas famílias vão lá, fazem o churrasco e passam lá o final de semana agradável. Lá é o seguinte, quem chegar primeiro ocupa ou tem que fazer agendamento? Não. Tem um agendamento que você vai na regional, você agenda e você tem aí a liberdade de não pagar nenhum tipo de despesa, nem aluguel do local, nem a água, nem a luz. É tudo sem nenhuma cobrança para a comunidade que queira lá se divertir. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o Beze, que é o subprefeito dos Morros aqui na cidade de Santos, e tem perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já.